Oi, Gabi, Ah, tudo bem? Seja tudo! bem-vinda. Nós duas de rosa. Tu viu e nem combinamos isso. Nem combinamos. Nem Eu até combinamos. fiz o meu fundo todo no tema, todo o fundo Ai, aqui que do escritório. lindo. Que lindas que Deixa eu ver se eu estão. vou botar. Agora, acho que tá melhor. Então, vamos falar de flores, plantas, nos Tudo ambientes, nas isso. casas. Isso, e tudo junto com a arquitetura, né? Que tu é especialista nesse assunto. Então, por isso que eu te convidei, desde quando a gente se conectou lá na Confraria do Batom, foi algo muito incrível, né? A gente já logo, ai, vamos fazer, vamos buscar, vamos fazer isso acontecer. E tem várias pessoas aqui que estão lá da confraria, que estão aqui nos seguindo, né? Que estão nos acompanhando. Se vocês puderem gentilmente encaminhar para os contatos de vocês, a gente fica muito feliz, porque daí o Instagram releva a nossa live também, né? E aí, Gabi, tu é uma entusiasta, né? Uma apaixonada por flores e plantas, né? Olha que lindas que estão as tuas plantas. Sim, sim. Na realidade, tudo começou na pandemia, né? Eu já tinha um pouco essa minha relação com as plantas por conta da família, mas em função da pandemia, eu virei uma amante de plantas, uma mãe de plantas. Que Então, lindo. e aí com isso também eu passei a utilizar as plantas nos projetos, né? De uma forma Sim. mais assertiva também, porque às vezes tem algumas coisas em relação às plantas que alguns detalhes muito importantes que a gente pode seguir que as plantas acabam durando mais tempo, né? Às vezes a pessoa ela tem uma planta em casa e aí morre. Ah, mas o que eu fiz? Às vezes é uma questão de iluminação, é uma questão de adubação, né? Bom, tu melhor que ninguém para falar sobre isso. Às vezes alguns cuidados básicos que fazem a planta durar mais tempo, né? Às vezes a pessoa, não é que a pessoa não tem mão para a planta, é porque às vezes ela não sabe essas informações importantes nesse sentido, né? Isso, e é exatamente isso. É como a gente colocar uma planta de sol pleno dentro de um ambiente escuro. Então, assim, ela não vai se desenvolver, ela não, ou ao contrário, né? Uma planta que precisa do ambiente mais brando, né? Um ambiente menos sem sol, e aí a gente vai lá e coloca no sol, né? Torrando no sol. Então, assim, é óbvio que ela não vai se adaptar, né? É, que nem hoje, eu fui sair hoje, dei uma voltinha e voltei com o braço todo vermelho, porque a gente tá muitos dias em situações de home office, eu trabalhando em ambiente fechado, e aí eu saí meio-dia com os braços de fora. É óbvio que eu torrei os braços, né? Imagina isso numa planta ao longo de vários dias. Ela não vai se adaptar. E é algo muito importante que tu traz dentro do teu trabalho, né? A questão da iluminação. O quanto que isso faz bem, traz o bem-estar tanto para as plantas como com as pessoas, né? Para as pessoas. O que tu pode assim trazer de dicas assim para a gente, para o pessoal que está nos vendo, essa questão da iluminação? O que a gente pode trazer dentro da arquitetura ferramentas que possam melhorar o nosso bem-estar? Então, assim, ó, que nem as plantas, a gente também tem que avaliar essa questão da luz, né? Que nem tu comentou ali, a planta de sol pleno precisa de sol, planta de meia sombra, né? Às vezes as pessoas colocam a planta em penumbra, dentro de um lavabo sem janela, então não tem como fazer funcionar. E nós também, de certa forma, somos um pouco que nem as plantas, a gente, o melhor para todo mundo é a luz solar, né? Assim, claro, com proteção, mas assim, é importante a gente ter luz natural entrando nas casas, nos escritórios. A luz ela é muito importante até para a percepção do dia passar.
A pior coisa, eu já trabalhei uma vez num escritório que não tinha janela. Então, tu não sabia se era dia, se era noite, tu não sentia o tempo passar. Isso é muito ruim. Então, claro, a primeira coisa, primordial para as plantas como para as pessoas, é a iluminação natural. Quando a gente não tem essa iluminação natural, né? Quando à noite, por exemplo, luz amarela, né? Eu sempre falo, independente se é escritório, se é cozinha, se é casa, sempre luz amarela. Por exemplo, aqui no escritório. Aqui no escritório eu trabalho bastante durante o dia, às vezes durante a noite, então eu também tenho aqui uma luz amarela, uma luz mais suave, por quê? Para não ter aquele estresse do dia a dia, aquela luz clara que faz a gente ficar muito eufórico, muito estressado, muito ativo. Claro que em determinadas situações essa luz é importante. Farmácias, ambientes clínicos, né, que precisam de uma precisão extrema, a luz branca ela serve para ter essa atenção primordial aos detalhes, compenetrado. Mas em Sim. casa é luz clara, né? A mesma coisa nos escritórios também. Uma luz suave, uma boa iluminação. Tu vê que aqui, ó, é à noite, eu estou bem iluminada, eu consigo trabalhar com uma luz também suave, porque justamente a gente precisa de luz. Em casa também à noite, algo que é interessante, a gente pode se permitir, a gente já trabalhou o dia todo, quer chegar em casa, luz suaves, de repente alguns cenários, uma luz mais na sala, uma luz na mesa, poder uma luz um pouquinho mais baixa para tu relaxar para depois ir dormir. Então, o que eu indico é isso, é luz amarela, criar de repente alguns cenários e usar a cor da luz né, em favor do nosso despertar ou do nosso relaxamento também. Sim, é muito bacana isso, né? E quanto que isso afeta realmente, né, o nosso bem-estar, a nossa disposição, né? Porque eu aqui, eu vejo que muita gente passa o dia inteiro com as casas trancadas, fechadas, tipo, com blackout, né? Então a gente tá vendo, assim, uma onda muito grande de prédios, de apartamentos, com vista, né? Com janelas, né? Eu acho que é algo que tá voltando, que tá tendo bastante uso, né? Hoje, assim, com janelões, né? Só que esses janelões muitas vezes estão cheios de cortina blackout. É, também tem mais isso também, porque agora eu acabei de ler aqui que a Márcia comentou da luz indireta. Muito bem, a luz indireta, ela é algo que relaxa, né? Do que aquela luz nos olhos, ofuscante. Às vezes a gente tem determinadas escolhas de luminárias que podem ofuscar o olhar também. E o que tu comentou das grandes janelas, isso também é muito importante a gente ver a posição solar dos escritórios, das casas, não só para as plantas, mas também para nós. Porque às vezes o sol batendo muito forte nas nossas vistas acaba ocasionando ofuscamento e acaba irritando, né? E também para a planta é ruim. Imagina uma planta que não é de sol pleno, grudada na janela com o sol. A coitada vai queimar, não vai aguentar, nem a gente, né? Então É. tem que cuidar também essas coisas. É bem isso mesmo. Ai, E a gente eu concordo muito assim com a tua fala de que somos igual planta, né? O que a gente precisa? A gente precisa de um solo fértil, né? As plantas precisam de um solo fértil, bem adubado, que reflete muito na nossa alimentação, né? Que tipo de alimentação que a gente tem? A questão da luminosidade, a gente precisa de vitamina D, que nem as plantas. Por mais que seja uma planta de luz indireta, né? Uma planta de sombra, como a gente fala, ela precisa ter algum nível de claridade, senão ela não vai fazer a fotossíntese, que é a função primordial, né? A respiração dessa planta. E ela precisa beber água, né? Que nem a gente, né? Precisa dessa água, precisa dessa dinâmica. E me conecta muito assim com as tuas falas a questão de como relacionar, né, essa questão da planta com o nosso bem-estar, com a nossa vida. Porque se a gente observa a planta, ela diz muito sobre a gente também, né? Como é que tá aquele adubo, como é que tá aquela hidratação, como é que tá a luminosidade. E também tem a questão das cores, né? Hoje a gente, sem combinar, a gente veio de rosa, né? Então, assim, e o rosa hoje está um pouco em alta por conta, né, do marketing que a gente passou pela influência do marketing, né?
que a gente sentiu nos últimos dias, nas últimas semanas, mas a questão também do pós-pandemia, né? As pessoas estão buscando mais cores, tanto nas suas roupas, quanto em plantas mais coloridas também, né? Ali atrás tu tem ali uma amaranta, tu tem ali a rezadeira, né? A amaranta que reza, né? Tem ali a begônia. Olha ali, que linda essa orquídea. Orquídea, meu pai. Olha quanta cor, né, tem nessas flores, tem nessas plantas, né? Então isso também reflete muito no nosso bem-estar. Isso reflete muito também de como a gente se sente com a gente e com o ambiente que nos envolta, né? Que nem a Márcia está dizendo, cor é vida. Exatamente, a gente está sentindo muito isso nesse pós-pandemia, né? Porque a gente está numa onda assim, a gente estava numa onda cinza, né? Cinza, Aham. com a luz branca. Não sei como é que tu sente isso dentro da arquitetura, dentro dos projetos que tu está desenvolvendo. Tem sido as pessoas, os teus clientes estão buscando por mais cores ou eles ainda estão no cinza, no branco, no preto, né, nas cores mais neutras, vamos dizer assim? Então, vamos lá. Eu vou dar alguns exemplos, tá? Por exemplo, assim, ó, projetos comerciais. Projetos comerciais, eles são muito ligados à cor, ao logo, né, da marca. Então, a gente aproveita isso e aplica em todo o ambiente. Parede, textura, piso, tudo que a gente puder linkar o ambiente com as cores do logo a gente faz. Claro que não de uma forma exagerada, mas de uma forma que a pessoa entre no espaço e reconheça e recorde, né? Sabe aquele link quando a gente vai na Renner, na Boticário, determinadas lojas que linkam a Camicado, as cores e a marca, Sim, né? sim. Panvel, enfim. Eu sempre tento buscar isso. Então, os clientes dessa forma, eles linkam a arquitetura com a cor. Uma coisa também legal que eu sei que tu faz, inclusive, é presentear as pessoas com flores e também, de repente, linkar a cor do logo com a cor da flor. Porque as flores, a Sim. gente tem diversas cores, né? Então, é uma forma interessante de tu fazer esse link. E agora, voltando em relação às casas. Eu senti também, realmente, a pandemia, essa questão da alegria de estar na rua, de a gente querer cor, querer ver gente. E nas casas, as pessoas elas têm tido muito mais vontade de receber os amigos, de receber as pessoas, né? De poder ter essas relações, né? Essas reuniões. Então, na arquitetura residencial, o que eu converso com os clientes? Tudo depende de cada cliente, né? Mas o que eu converso com eles? Vamos fazer uma casa com uma base mais neutra e aí, conforme o evento, a época, a gente vai mudando. Seja almofadas, tapete e as flores também, plantas. É uma estratégia muito legal. Conforme o evento que tu for fazer, conforme a reunião que tu for receber as pessoas, tu pode modificar de uma forma muito rápida e muito, assim, fácil, né? Por exemplo, uma parede. Quando é que a gente faz obra em casa, assim, né? A pessoa faz uma reforma. Quando é que ela vai fazer de novo? Né? Então, assim, considerando esse período, às vezes é mais interessante tu ter elementos que tu pode trocar conforme a necessidade, conforme o evento, do que alguma coisa mais fixa. Então, eu vejo muitas pessoas receberem as pessoas nas suas casas com flores, com mesa posta, com toalhas, que tu pode brincar desse jogo, né, de cores. Então, eu senti Sim. nesse sentido. E também o investimento é menor, né, do que tu fazer uma obra, né, do que tu... Até se tu for só pintar uma parede, né, é muito menos custo tu investir em algo que tu possa trocar, por exemplo, uma almofada, que tu possa trocar alguns itens de casa, né, acrescentar flor nas plantas, ou algum outro tipo de objeto, do que tu ter que fazer uma obra propriamente dita, né. Porque quando a gente estava nesse movimento de pandemia, logo as pessoas, quando puderam ter acesso a materiais, começaram a fazer em casa, né? Começaram a se sentir, não, preciso botar vida, preciso transformar a casa, né? Teve um grande boom, assim. E agora eu sinto que as pessoas estão um pouco, já passou esse
essa tensão de estar em casa, agora estão pensando diferente, estão buscando alternativas para poder repaginar essa casa, né? Esse lar, né? Onde receber os amigos. Muitas pessoas, eu sou uma delas, né? Que troco vários me convida para alguma coisa, mas me convida alguma coisa confortável, aconchegante para fazer. Porque já passou a fase de ir para a festa, ir se estender noite, sabe? Pelo menos eu, assim, eu sinto que em casa eu me sinto melhor, eu me sinto mais acolhida, o programa é mais divertido, a gente consegue conversar, né? Consegue ter outro entrosamento. E nada melhor com uma comidinha gostosa, com uma mesa posta bem linda, né? Olha como a gente se sente bem, né? Quando a gente passa por isso, né? Ter esse momento de prazer, de sensações, né? De ter várias, de sentir o cheiro, daí tu vai para casa de uma pessoa, que nem tu disse, assim, os ambientes corporativos que nem lojas, eles já chegam marcando o espaço com o cheiro, né? Vai numa loja de aromas, tu passa na frente, tu já sente o cheiro, né? Tu já quer entrar, às vezes tu tem alguns lugares que tu já tem vontade de entrar só pelo cheiro. Ai, quero ver o que tá acontecendo aqui dentro, né? O que tá me levando. E aí a gente pode explorar isso também dentro de casa, né? E as plantas e as flores, elas têm essa função também, né? De exalar esse cheiro, essa sensação. Isso, exato. A planta, às vezes as pessoas elas linkam as plantas e as flores somente pela questão estética, mas é muito mais que isso, né? Bom, como tu pode ver aqui, o meu escritório ele é cheio de plantas. Por quê? Porque as plantas não só a beleza, elas têm vários benefícios. Então, elas liberam endorfina, hormônios, sensação de felicidade, bem-estar. Então, e elas também têm toda essa questão de remover toxina do ar. A gente está cada vez mais exposto, né, a gases, a substâncias, e as plantas, por incrível que pareça, elas têm esse poder de limpeza do ar, né? Então, assim, e relaxamento, tudo. Então, assim, no escritório eu tô super relaxada, bem-estar, por conta disso também, né? Eu brinco nesse sentido, porque elas liberam odores também. A melhor coisa que tu tem é tu chegar num ambiente, ele ser agradável, como a gente tinha comentado, a iluminação, o ambiente em si, as cores, os cheiros, né? Toda essa combinação, ela gera aquela sensação de conforto, de bem-estar. Às vezes a gente está num ambiente e a gente nem entende por que está se sentindo tão bem. Mas às vezes é esse somatinha, tem uma florzinha ali com um cheiro, né? Então, assim, é exatamente isso que tu comentou. As plantas, elas têm esse poder, né? Sem contar que elas servem também para nos conectar com a natureza, de certa forma, né? Às vezes a gente vê determinados apartamentos que não tem jardim perto, que não tem uma praça. Então, assim, tu fica naquele apartamento cinza, sem muita planta, sem nada. Então, tu ter uma plantinha dentro de casa, ela acaba remetendo essa questão da natureza. Então, é bem interessante. Eu tô vendo aqui que o pessoal perguntou ideias para espaço de casa, plantas para ter na cozinha, sala, quarto. Bom, tu melhor que eu para falar um pouco em relação às plantas, eu vou falar um pouquinho do que eu sei, né? Tem determinadas plantas que são interessantes para escritório, pela essa questão que eu falei da toxina, algumas para quarto, mas não muito, né? Cozinha, também não vejo problema nenhum de tu ter determinadas plantas na cozinha. Eu acho que o primordial é a questão da iluminação, né? Se tem iluminação para aquela planta. Não sei, pode falar mais sobre isso, assim. A questão primordial é sempre a iluminação. E uma outra questão que eu também levanto sempre com os meus clientes quando a gente faz a consultoria de ambientação, né? Porque, como tu disse, assim, às vezes as pessoas elas não têm recurso, principalmente em cidade grande, elas não têm recurso de, vou ao parque, vou tomar sol, vou me conectar com a natureza. Então, precisa de alguma maneira trazer a natureza para dentro de casa. Então, esse trabalho a gente faz muito com a ambientação, de transformar os lugares, em vez da pessoa perder tempo, buscando qual, entre tentativa e erros, né? Qual que dá, porque a gente se apaixona pelas plantas e quer levar várias, né? A gente começa com uma, quando vê, a gente já tá amando de planta, né?
Já vi É um uma monte de planta. pirâmide. Começa com Infinito. uma, tem 10. É. Ai, E uma coisa que eu levanto muito assim com os meus clientes é o quanto de tempo tu quer investir para cuidar delas. Porque as plantas é que são que nem a gente. Então, assim, o quanto de tempo, o quanto de disposição tu tá disposta a investir nela. Porque vai precisar aguar, vai precisar adubação, vai precisar dar uma conversada, que nem a Bruna disse ali, como ela chama as plantinhas dela? as neides. As As neides. Entende? Então, assim, vai ter que ter essa troca, entendeu? Não tem. É um ser vivo que nem a gente. Então, assim, existem plantas que têm realmente, assim, menos cuidado. Então, assim, tu é uma pessoa que tem uma vida mais agitada e gostaria de ter plantas. Então, assim, espada de São Jorge é ótima. Jiboia, maravilhosa. Lírio da Paz é legal, mas ele dá um sinal bem claro quando ele não tá, quando ele precisa de água. Ele desmancha, desmonta, assim. É temperamental. O lírio da paz, eu falo que ele é temperamental. Se tu virou, ele tá morto. É, eu digo que ele é a planta do signo de câncer, né? Quanto mais amor tu dá, mais lindo ele fica. Mas aí tu foi passar um final de semana fora, quando tu volta, ele tá desmaiado. Então ele É verdade. ele judia, sabe? Ele faz um drama. Mas é uma planta maravilhosa, sabe? É uma planta que, tendo uma boa luminosidade e uma rega, é infinita, sabe? É planta que tu deixa para os filhos depois. Palmeira bambu, o bambu da sorte é maravilhoso. Tu pode ter ele só na água, pode ter ele plantado. A Dracena também é incrível. E a era inglesa são as plantas que são mais fáceis da gente cuidar, assim, no sentido de facilidade. Uma que eu me lembrei também é a Zambiocculca, a Zazá. Também Verdade. super fácil de cuidar. E todas têm, todas essas que eu citei, elas também têm um apelo bem espiritual, assim, de que são plantas de prosperidade, de proteção, o lírio da paz é incrível a história, né? Que Deus conta na Bíblia que o lírio, enquanto que tiver um lírio da paz, haverá momentos de paz no mundo. Então são plantas que a gente tem como ter uma conexão maior com elas, né? E além de aumentar a qualidade do ar, aumentar a umidade, reduzir estresse, melhorar o humor. Então, assim, cuidar de plantas é muito terapêutico, né? E a gente ajuda a ter um senso de responsabilidade, não só com a gente, mas com o nosso espaço, né? Como esse espaço aqui, esse local me pertence, né? Eu faço parte disso, né? Não, e que nem tu comentou assim, não é à toa que determinadas plantas a gente vê com mais regularidade, né? Por exemplo, espada de São Jorge. Espada de São Jorge, olha, para conseguir matar uma espada de São Jorge, a pessoa tem que se esforçar. Então, elas são plantas que a gente vê mais, com mais ambientes, né? Assim, dizem que é muito. Agora que tu falou a questão de para um outro lado, assim, dizem que é muito importante a espada de São Jorge na frente de casas, porque ela Isso. tem essa questão do poder, ela tem essa barreira de proteção. Então, quem tem interesse um pouco nessa área diz que é muito bom tu ter espada de São Jorge nesse sentido fora de casa, né? Para quando Isso. vai entrar na tua casa tu ter essa proteção, né? O bambu, que nem tu comentou, o bambu geralmente ele é uma planta que a gente encontra nos halls de entrada de prédios. Porque o hall de entrada, ele geralmente eles têm um envidraçamento, mas tem a iluminação que entra. E aí eles têm toda essa questão da manutenção muito, muito fácil, né? Alguns, inclusive, em água. Então, por isso que a gente vê também com mais regularidade Sim. essas plantas, né? Então, se a pessoa ela quer começar, de repente ela pode pedir uma mudinha para um vizinho, para uma vizinha, que são essas plantas que a gente vê mais por aí, que são mais fáceis de tu iniciar o processo. Eu já tenho. Dizem que as minhas são dramáticas, mas eu me dou bem com elas. Às vezes é isso também. Tu tem que ver qual planta se adapta contigo. Às vezes, algumas pessoas. Para mim é melhor uma vez por semana aguar. Para mim é melhor a cada 15 dias. Tem gente que adora cactos, por exemplo. Tem gente que Sim. adora determinadas espécies. Então, às vezes também tem isso, que nem tu comentou. Tem que entender como é que é o teu dia a dia
para conseguir linkar com a planta que tenha mais a ver contigo. Eu, por exemplo, eu adoro no sábado de manhã cuidar de todas as plantas. Vou lá, cuido de todas elas, me sujo de terra, sujo tudo em volta de terra, né? Tem toda a parte da poda, adubamento. Para mim é muito terapêutico isso, né? Então, tanto que utilizam realmente as plantas para crianças, pela questão de senso de responsabilidade. A gente vê nas escolas, todo mundo plantou um feijãozinho, né? Essa questão Alguma vez na vida, né? essa questão de tu plantar a semente, esperar, guardar. É tão legal a gente ver isso, assim. Eu vi aqui a Bruna, é tão legal tu ver que nasceu uma folha, né? E aí, ai, nasceu uma folha. Então, é bacana a gente ter isso, né? Olha, o bambu foi quem me tornou mãe de planta. Muita gente começa com bambu, com uma espada de São Jorge e aí vai indo. É, e é bem isso, né? Aqui os lírios são dramáticos, a Dani comentando. Aqui, também, deixa eu ver o que mais rolou aqui de pergunta. Os lírios são sim, são dramáticos. As peperônias pendentes, Bruna, elas são o outro tipo. Quanto mais tu ignora elas, mais feceiras elas ficam, né? Elas são um tipo de planta que se tu ficar cuidando muito, dando muita atenção, regando muito, porque a peperônia ela vem da família das suculentas. Então, assim, suculenta é que nem da família do cactus, não gosta muito do excesso de água, porque dentro das folhas elas conseguem reter a água. Então, assim, molhou demais, vai apodrecer. E tem uma coisa assim que é muito fantástica, que é o dedo, né? Tem que colocar o dedo antes de aguar, tem que dar uma olhada mais embaixo, não é só superficialmente, tem que enfiar o dedo na planta, colocar, sentir, pegar, porque assim, e o que eu faço com as minhas peperônias aqui em casa, quando ela começa a manchar, eu dou água. Quanto que ela não tiver, assim, dando aspecto de que ela tá com sede, eu não molho. Ó. Quando ela precisa de água, ela faz assim, ó. Ela desce, ela cai. Porque tá vendo que ela é uma folha goiandinha ali dentro, ela segura mais água. Ela é goiandinha, né? Ela não é fina que nem a begônia ali atrás. A begônia tu já precisa aguar mais vezes, tu já precisa estar dando mais atenção. Então isso faz muita diferença em qual planta eu vou escolher, em qual planta eu vou ter dentro de casa. Por exemplo, eu amo samambaia. É uma coisa assim, nossa, minha avó tinha samambaias lindas na casa dela, sabe? Sempre não sei, aquelas de metro, coisas lindas. E aí, fui lá um dia e, tipo, vou ter samambaia. Tu acha que eu consegui ter em casa? Não consegui, porque na minha casa passa muita rajada de vento. Então, e a samambaia não gosta. Então, assim, onde é que a samambaia fica dentro da natureza? Que é uma coisa que eu gosto de trazer bastante, assim, para as pessoas. Pensam onde é que a planta, qual é o habitat da planta dentro da cadeia da natureza, onde ela está. A samambaia fica embaixo das árvores, então assim, ela é protegida pelos galhos, pelas outras árvores maiores e ela fica embaixo, ela fica presa assim, né? Que tá uma árvore grande, ela fica presa. Então, ela tem essa proteção. Aí, na minha casa, tem um monte de vento. Ela nunca ficava bonita. Aí eu levei para casa da minha mãe, ela tá embaixo das árvores, linda e maravilhosa. Então, assim, isso a gente tem que ter muito cuidado, né? Onde é que a gente vai se colocar? Quais são, aonde que eu vou ficar? Quanto que eu quero estar exposta, né? O que eu preciso para ficar bem? Sim, sim, tem que estar atento, né? Não adianta. Tu comentou ali da questão do dedo. É a melhor forma de verificar, mas eu tenho uma estratégia. Não sei se dá para ver aqui, ó. Eu coloco palito de churrasco também nas plantas. Aí também é bom. Ali, ó. Então aí eu consigo verificar lá no fundo, quando o vaso é muito grande, eu consigo verificar a umidade dele. Se está muito molhado, se está seco. Então, às vezes, quando o vaso é muito grande, é uma solução. É uma solução muito boa. E o que tu comentou ali também da questão da espessura da folha é primordial. Quanto mais grossinha, menos água. Quanto mais fininha, daí tu tem que estar com essa manutenção. Que nem o lírio da paz, né? O lírio da paz, ele tem uma folha muito... Parece uma folhinha, realmente. Então, tu tem que aguar ele bastante.
A Márcia falou perguntou da jiboia. Eu vou deixar para ti falar um pouco sobre ela. O que ela perguntou? Deixa eu ver aqui o que ela Ela pediu. perguntou pouca água. Eu ia mostrar minha jiboia aqui, ó. Ela é um pouco grande. Ela começou na pandemia, olha só. Ai, que linda! Fica do lado da minha mesa aqui, minha jiboia. Maravilhosa. E tu vê que como a jiboia fica bonita quando ela sobe. Ela fica muito mais bonita, porque a jiboia é uma planta que ela nasce lá de baixo, ela tá lá embaixo na terra e ela se enrola nas árvores e sai folhas enormes. Às vezes a gente vê umas folhas gigantes assim, Eu em fiz. volta das árvores. Olha que linda. A neon, né? Essa daqui é eu acho que é a Brasil, jiboia Brasil. Eu acho que ela. É. Ou a neon, pode ser, porque ela tem umas manchinhas verde escuro. Isso, ai, tá linda, maravilhosa. Quando eu lembro, é lago, né? Não sei se é isso. Porque a jiboia, ela é uma planta que ela é muito versátil, por isso que a gente gosta bastante dela, por isso que ela é bem popular aqui dentro do nosso meio, porque ela é fácil de cuidar, ela não exige muito e ela se adapta tanto na água, se tu colocar uma mudinha na água, ela vai dar na água, quanto na terra. Então, assim, ela é bem versátil, mas ela sempre se desenvolve mais quando ela tá nem tu tem ali, sabe, plantada no chão e com o tutor para cima. Ela sempre vai se desenvolver mais bonita do que se a gente pender ela. Tanto que se pender, ela vai ficar bonita em cima e as folhas que vão caindo vão ficando cada vez menores. Porque a gente está fazendo a força contrária da planta. O sentido dela é para cima. E aí a gente está forçando ela a cair. Olha só. Eu não tinha me dado conta. Eu fiz assim, porque como ela é aqui na mesa do escritório, eu queria que ela subisse, né? Por isso o tutor, que ela ia se agarrando. E tu vê, aqui é uma janela leste, é só a luz da manhã, assim, pouco, e ela super se desenvolveu. Tanto que aqui Mas no pega escritório, sol, né? Pega pela manhã. Rajadinho Mas é um de solzinho sol, gostoso. assim. É um sol que Não muitas plantas prejudica. gostam. Esse sol da manhã é um sol bem gostoso, assim, muitas plantas gostam desse sol, porque é um solzinho gostoso. É o solzinho que ele ilumina bem, né? Ele toca. E tem outra coisa, não adianta só ter uma planta e deixar essa planta longe da janela. Tem que deixar os raios do sol encostar nessa janela, nessa planta, sabe? Porque é aí que ela vai fazer a fotossíntese, é aí que ela vai ativar a vitamina dela. Porque não adianta tu ter uma planta longe, vamos supor assim, tu ter ali, ela pega o sol. Por mais que seja o sol da manhã, ela pega esse sol. Ele tá passando nela, ele tá acariciando as folhas dela. Agora, se ela estivesse num lugar mais longe, por mais que ela tivesse luminosidade, ela não estaria assim nessa bicoloridade. Porque o que faz ela ficar bicolor é ela ter esse acesso ao sol. Se vamos supor assim, ela estivesse num lugar que ela estivesse longe do sol, ela ficaria mais verde. Uhum. Não, e outra coisa também importante que tu comentou em relação ao sol, que a gente pode notar é, por exemplo, se a planta nunca deu flor. Se ela nunca deu flor, ou é alguma coisa de adubo, ou é alguma coisa de luz, porque se a planta é para ter flores, ela tem que dar flor, né? Então, às vezes é algum indício de que tá faltando alguma coisa, porque a flor, ela puxa muito das plantas, né? Eu sinto isso, eu sinto que quando dá a flor, eu tenho que ter mais atenção porque ela tá necessitando mais, né? Não sei se estou certa, mas eu vejo nesse sentido. Totalmente. É bem isso mesmo. Porque assim, quanto mais. E também para dar a flor, ela precisa estar com uma boa adubação e com a questão da luminosidade. Porque sem esses dois fatores, ela não floresce. Assim, eu tenho um lírio e ele tá muito tempo sem florescer. Precisa rever a questão da adubação, precisa rever a questão da luminosidade, que nem a begônia que tu tem ali atrás. Tu sabia que as flores dela são comestíveis? Nunca comi, nunca comi. Poderia comer. Então, Eu tenho quando ela outra der também. flor, Essa aqui também tem a florzinha, ó. Tá nascendo a é, florzinha. Essa é comestível também? essa eu não sei, não tenho certeza. A gente tem que dar uma pesquisada. É bom sempre dar uma pesquisada, né? Mas Sim. essa begônia que tem ali atrás, ela é comestível. Ela tem um gosto
parece uma rúcula, assim, um azedinho bem gostoso, sabe? Isso é uma coisa interessante, né? Existem várias flores que são comestíveis. A gente tem visto bastante na culinária Sim, e, inclusive, flores que a gente conhece, que são bem rosas, né? Rosas também, pétalas de rosas, né? sim, Então, sim. Muito na culinária asiática, né? Tailandesa, asiática, se come muito as flores, né? Porque elas também contêm nutrientes, elas também são saudáveis, né? Tem as punks, quem tem a alimentação na linha do veganismo, do vegetarianismo, usa as punks, né? Quem na linha do veganismo usa as punks, que são as plantas que são comestíveis, né? São temperos e flores, muitas vezes, né? Tem uma linha sim. bem grande, assim. Uma, Mas co- é isso. Ah, uma coisa que eu ia te perguntar também, que a gente estava falando da questão do sol, que é a determinadas plantas, elas também acabam se deformando quando tem falta de sol, né? Elas sim. começam a se esticar para tentar conseguir a luz e acaba deformando. Às vezes a gente olha, ai, que diferente, né? Porque ela tá desesperada para conseguir É. uma luz. Que é isso, né? Ela ficou longe, ela tá num lugar longe. Por exemplo, aqui tá a tua planta tá aqui, né? E aí começa a sair um braço, assim, uma haste muito para uma direção. Ela tá com certeza buscando a luz daquele lado, do lado que ela tá indo, porque ela tá buscando, ela tá em modo de sobrevivência, né? Ela tá, ela tá coitada, né? Pedindo socorro. E as pessoas acham, ai, nossa, como ela é diferente. Não, ela tá desesperada. É bem isso. E isso é tudo questão de olhar, né? De percepção, né? De realmente parar e observar. E isso, para fazer isso, não existe receita. E cada ambiente é único, cada planta é única. Então, assim, é observação, é cuidado, é, é dedicação. Não existe fórmula mágica. Exato, que nem tu falou. Eu vi ali que a Bruna botou, quando eu abandonei a minha orquídea, ela floriu. Às vezes acontece. Às vezes é. Ai, não É que aguento nem mais essa planta. É que nem a Pepelônia, que até a Pepelônia bonita não dá muita bola pra ela. Vou fazer isso. Eu já matei algumas, não me adaptei ainda. Eu acho que é excesso de amor. Aí eu vou botando água e ela afoga. Acho que também tem que ter controle, né? É, tem que ter. Por isso que eu gostei muito da tua ideia dos palitinhos. Eu nunca tinha me dado conta disso. Amei. Já vou aplicar. Viu só? É uma técnica. Às vezes a gente faz a unha, mas quer É ver como é que isso? estão as plantas? É isso. Aí é uma estratégia. Ó, Vaso muito grande, Aline, né? a Aline trouxe uma ideia muito legal. Que eu gosto também de fazer, que é ficar gelando a planta. Então, assim, vai gelando, ela fica uns dias assim, vai gelando a planta para que todos os lados dela chegam a ter contato com o sol, né? Com a luminosidade. Amei, é bem isso, Aline. É isso aí, é uma boa estratégia. Porque ela vai ficando torta, daí tu gira, ela vai indo, e aí tu vai mexendo. É. Ó, a Sandra dizendo assim, a Ruda também não gosta de paparico. Não gosta, não gosta. Então, e já por exemplo, o manjericão já gosta muito de paparico. Ele gosta que tu vai lá, senta e conversa, bate papo com ele. Quer ter manjericão bonito em casa é. Porque o manjericão, ele começa a nascer uma haste, né? Pra cima, assim, ele vai dando umas florzinhas que a gente, ai, tá florindo. Só que aquilo ali, ele diz pra planta, ah, já posso deixar meus filhos, né? Os meus filhotes, a minha semente, então eu posso morrer. A planta, né, em si. Então, quando a gente tira esse broto, essa florzinha, a gente tá dizendo assim, opa, não chegou ainda a tua vez. Então, essa Ah, planta tá sempre ativa. Ela tá sempre ativa, ela tá sempre. O manjericão precisa de bastante água. Ele não gosta de ser esquecido também. Ele também é um meio dramático, sabe? eu acho que Então, todos os temperos, né? Eu acho que não sei, acho que a maioria dos temperos é muito sol, muita assim, água e o sol, alecrim não. atenção. O alecrim O não. alecrim não.
O alecrim, se tu molhar demais, ele não vinga, ele começa a morrer. Mas a grande maioria dos temperos precisam pelo menos umas 3, 4 horas de sol forte, sabe? Não adianta só esse sol ameno que nem tu tem ali no teu escritório. Precisa de um sol mais contínuo, né? Uhum, uhum. Tu vê, né? Que interessante. Não, É. tu vê a gente conversando aqui, várias pessoas com as mesmas dores em relação às flores e às plantas, né? É isso, é adaptar, é trocar ideia, o meu morreu, aí pede uma muda. É legal essa troca, né? Até gostaria de te agradecer também o convite para a gente poder conversar um pouco arquitetura, flores e plantas. O pessoal também super comentando e ajudando a gente aqui. E é isso, né? É muito, muito legal. Fico muito grata pelo convite. Eu que fico feliz por tu ter aceito, por ter entrado comigo nessa. Deixa eu ver aqui o que mais tem aqui. Meninas, a fachada do leste, uma varanda do leste, por exemplo, que plantas utilizar, quais os cuidados? O oeste é bem pouco sol, né? Só luminosidade, né? Guria, não, o oeste é bastante sol. Porque a gente começa aqui o leste, daí o norte, meio-dia, e daí o oeste é aquela fachada que fica a tarde toda sol. Então Daí, sempre poucos de sol pleno. sol pleno, né? Que é Sol o que tu tinha pleno. comentado dos temperos, lírio da Tempero. Nossa, paz, não? não, Lírio da lírio da paz, paz, não. não. O, Ó, o que tu pode o... ali, Aline? Plantas com flores, por exemplo, azaleia, tu pode colocar azaleia, só que tem que estar aguando. Uma horta, tu pode fazer uma horta bem legal. Se tu gosta de flores, né, gerânios, fica maravilhoso, que é umas que tem assim que Cactos. cactos também. Agora tá na fase daquela quaresmeira que vira manacá da serra, que começa branquinho, daí vai ficando lilazinho até chegar no roxo. Aí depende se tu gosta com flor ou sem flor, mas tu pode botar bastante flor. Se tem um sol bom ali, pode deixar uma sacada bem florida. Tagete também tu pode colocar. Deixa eu pensar em mais coisas. É isso, flores. Pode botar bastante flores. E para a gente finalizar o nosso bate-papo, vamos falar um pouquinho das flores para a gente. Que a gente falou das plantas e vamos falar um pouquinho das flores. Como é que tu acha que as flores podem ajudar dentro da arquitetura, além de criar esse ambiente de sensações, de cores? Sim, que nem a gente estava conversando, né? Em relação às plantas e às flores também. A relação da cor, né? A cor, ela tem toda essa representatividade também, né? Na hora de receber as pessoas, as flores podem ser uma estratégia para tu colocar no ambiente, né? Uma rosa, ver que é um ambiente, né, mais delicado, que é que são flores clássicas, elegantes, a rosa, a questão do girassol, que ela é uma flor super vibrante, alegre. Então, assim, tu quer presentear para alguém que é uma pessoa muito espontânea, alegre, é um girassol. Eu ganho muito girassol. Não sei por quê. Então, assim, existem determinadas flores que são semelhantes às pessoas, inclusive algumas pessoas Sim. brincam nesse sentido. Então, por exemplo, orquídea. A orquídea, ela tem toda essa beleza exótica, elas são elegantes, duradouras. Por exemplo, essa orquídea que eu mostrei aqui para vocês, acho que eu já estou uns 20 dias com essa orquídea, com a flor. Então, também são interessantes para tu presentear, para tu expressar, de repente, vitórias, expressar carinho de alguma forma, né? Lírios, eu geralmente para homens, às vezes as pessoas têm dificuldade de dar flores para homens. Eu gosto de ter essa questão do lírio, porque ele tem aqueles lírios grandes, brancos, assim, que eles têm um cheiro legal. E ele sai um pouco daquela coisa delicada, ele tem uma representatividade um pouco mais masculina. Então é interessante também. Não é porque a casa de homens podem ter flores também, né? Ter plantas, enfim. Então, determinadas espécies, elas linkam mais um pouco para o feminino delicado, outras um pouco mais masculinas e coloridas também, que vão despertar determinadas sensações, né? As gérberas também muito utilizadas na decoração, isso também é uma coisa interessante.
utilizar as flores para determinado período. Ah, eu quero utilizar em restaurantes. A gente vê muito em mesas as gérberas, né? Porque elas têm essa delicadeza, mas ao mesmo tempo elas são plantas duráveis. Então, eu acredito que as flores, elas transmitem também, mesma coisa que as plantas, elas transmitem sensações, ideias, elas vêm carregadas, né, de alguma coisa, né? Tanto que, assim, quando a gente vai em qualquer evento tem um belo de um arranjo. As pessoas recebem com flores. Tanto que eu tenho uma planta que eu não tenho aqui, mas ela tá lá fora, que é o café de salão. Café de salão. Ela era utilizada nas portas dos salões. Os grandes salões, eles colocavam café de salão. Então, por isso que ela tem esse nome. Então, assim, existem inclusive flores que são da época, né? Tem Sim. determinadas que estão a begônia maculata, eu me lembro que quando ela foi ano passado, ano retrasado, quando ela tava em alta, meu Deus, todo mundo queria, tava super É altos um os preços, papel, é uma medalha. então assim, tem tudo isso, inclusive as flores, elas vão mudando, né? As flores, conforme os anos, elas vão mudando qual que tá em alta. É muito engraçado Uhum. ver também nesse sentido, né? E é isso que eu percebo, assim, em relação às flores nos ambientes, essa questão de tu poder presentear, de tu poder mudar o ambiente, de tu poder até se impor ou dar de presente para alguém, aquela flor pode ter essa representatividade, vitórias, né? Alguma conquista, tu dar flores, é uma expressão de carinho. Sim, total, é bem isso mesmo. E as flores, que nem tu disse, né? Elas vão se transformando, elas vão passando por essa repaginação, né? Que nem hoje tá muito em alto, o antúrio tá muito alto, que é uma planta que hoje em dia já tem produção o ano todo. A tulipa é uma planta que só no inverno aqui no Brasil. Olha que É uma lindo. é super masculina. Eu conheço alguns homens que têm vários antúnios em casa, né? Isso. Então, Ai, eu amo usar esse tipo de folhas nos arranjos, nas assinaturas, que é um serviço que a gente tem aqui na We Love, que é as assinaturas, né? Então, assim, as pessoas, elas contratam um serviço e elas recebem flores em casa, né? Então, assim, sempre respeitando a sazonalidade da planta, o que que tá na época, porque assim, o que tá na época é o que vai durar mais também. Agora começa a nossa temperatura a ficar um pouquinho mais quente, por exemplo. A Aline gosta das tulipas, mas as tulipas vão durando cada vez menos. Porque a tulipa, ela gosta de estar no frio, de uma temperatura mais amena. Então, assim, hoje, tu pode comprar hoje uma tulipa fechadinha. Dali a 2, 3, 5 dias no máximo, aquele período já se foi, ela já passou, né? Ela já cumpriu o papel dela, que é diferente de um lírio. O lírio tem uma durabilidade maior. O cravo tem uma durabilidade enorme, que antigamente era uma planta muito masculina e hoje já mudou bastante, né? Antigamente a gente, quero presentear um homem, se ofertava o cravo, né? Se oferecia o cravo, né? Mas já mudou, assim, hoje já se vê o antúrio, já se vê o lírio, e a variedade de plantas, de flores, né, tá cada vez maior. A gente tem uma gama muito grande e a gente tem uma produção muito forte aqui no Brasil. A gente tem muita produção aqui, sabe? No Rio Grande do Sul, a gente tem alguns pontos, mas no Brasil, muita produção em Minas, no Ceará, muita produção em São Paulo também. São Paulo. Então, a gente tem Não, muita referência de São Paulo. e uma coisa que tu falou agora do cravo masculino, eu nunca tinha me dado conta daquela, até a música, né? O cravo brigou com a rosa. O cravo estava sendo representado pelo homem, a rosa pela mulher. Que Pela interessante, né? rosa, isso. É bem Que isso. Então, engraçado. assim, quando a gente começa a pensar nas simbologias, a gente vê que as flores também se conectam muito nisso, né? Que nem tu disse assim, girassol, né? Bem expansivo, bem alegre. Conecta tudo com o leonino, né? Com uma pessoa de leão. O que que é leão? É radiante, né? Chega chegando, né? Mas é imponente, né? Então, assim, os símbolos estão aí, né? E as flores e as plantas também são formas de comunicação e de símbolos, né? Então a gente pode usar elas tanto para presentear, para decorar o nosso espaço, para toda essa parte a gente pode
para a gente também, eu acho que é uma coisa bem legal, que é um serviço das assinaturas. Faz muita diferença, porque às vezes as pessoas, ai, mas eu quero receber flores. Contrata assinatura, porque daí tu chega em casa e tu vai receber flores. Quando tu estiver em casa, vai tocar a campainha e vai ter um buquê de flores lindo chegando na tua casa, com a proposta de ser sempre diferente, com a proposta de ter sempre algo diferente, para que realmente conheçam as plantas, de que conheçam a variedade de flores, porque eu acredito muito nisso, né? Para ter uma textura, ter cores, ter aromas, ter o mix junto, né? Porque não sei explicar direito, assim, mas é incrível. Eu amo muito o que eu faço, assim como tu, né? Então, assim, eu amei o nosso bate-papo. Com certeza vamos fazer mais, vamos nos encontrar mais. Não sei se tu quer falar mais alguma coisa. Sim, eu vi ali que o Diego perguntou como equilibrar as flores com a paleta do ambiente. Então, acho que tem dois pontos. As flores a gente pode dizer alguma coisa, né? Que nem eu comentei, para receber as pessoas, para presentear, para ter um pouco, de repente, até de drama, de alegria. E também a gente pode, aí eu já vejo mais para as plantas nesse sentido, né? A gente pode brincar com os cachepôs. Ah, e até mesmo a orquídea. A orquídea, ela, em determinados períodos, ela vai florir, né? E a flor morre e fica folha durante um bom tempo. A gente pode brincar com os cachepôs. A gente coloca dentro de vasos, né? E aí vai linkando com a decoração, que nem aqui eu fiz uma estante preta, e aí os cachepôs conversando entre si, pretos, alguma coisa terracota, né? Então também dá para brincar nesse sentido. Quando a planta não está florindo, tu pode brincar com a decoração só pelo próprio cachepô, mudar, enfim, combinação do cachepô com a cor da flor, para ser ou da mesma cor ou para ser de cores diferentes. Dá para brincar nesse sentido também. Acho que de Eu amei essa perguntas, ideia. acho que de Eu amei perguntas a essa gente, ideia. eu Eu amei. tenho, deixa eu ver. É que eu vou trocando, né? Dependendo da flor, eu vou trocando. Mas às vezes a flor é rosa, um vaso rosa. Ou às vezes até as cores opostas, né? Para dar aquele realce. Então é Sim. bacana também brincar nesse sentido. Eu amei, amei, amei. Muito legal. Fico muito feliz. Muito obrigada a todo mundo que esteve aqui com a gente na nossa live. Vamos fazer mais, vamos. Quem tiver alguma dúvida pode entrar em contato com a gente, estamos à disposição. Então é isso, agradeço muito, Gabi, pelo teu tempo, pela troca, pelas tuas dicas, ideias, foi maravilhoso. Espero também possa ter contribuído de alguma forma contigo e com o pessoal que está aqui nos acompanhando e quem vai assistir depois essa live. Então, qualquer coisa, qualquer dúvida, estou à disposição. Isso aí, obrigada por essa live. Acho que foi muito legal essa troca com todo mundo e será a primeira de muitas. Vamos lá, com certeza.